Fala cavalaria, beleza? Zigueira aqui. Mais um videozinho aqui hoje bem bacana. E vamos hoje responder as perguntas da comunidade aqui, ó. Primeira pergunta é do Arthur. TLK Arthur. Liquid tá com um time bom? Tá. O meu era melhor. Não, brincadeira. Não, o time tá bom pra caramba, né? Reset e o Askes acrescentaram muito no time. Eu vi um pouco dos treinos deles e dos jogos, então o time tá bala, tem muito potencial. Vamos bora pra segunda pergunta. Pedro Reis. Qual era a sua inspiração pra continuar jogando? Putz, cara, uma boa pergunta, né? Eu não tinha muita inspiração não, tanto é que eu parei, né? Mas brincadeiras à parte, cara, eu sempre curti muito o competitivo, cresceu bastante, eu adorava competir, adorava ter a plateia junto com a gente, a torcida no caso, né? Então acho que a inspiração era jogar pra vocês, né? Acho que acima de tudo era jogar pra vocês, que era muito divertido. E eu gostava muito do clima também de competição, né? Sempre competi desde criança, então é uma coisa que pra mim sempre foi muito divertido fazer, cara. Cala a boca aí, ô, filha da... A terceira pergunta é do Pedro NG. Sente falta da carreira de profissional? Cara, eu até sinto um pouco, né, velho? Até ver um treino deles ali. Eu vi um treino e falei, ah, cara, pra mim já deu. Cara, é gostoso, eu sinto falta, com certeza, mas eu acho que esse meu tempo já passou, entendeu? Eu acho que meu único grande arrependimento é já estar com 33 anos. Se eu fosse um pouquinho mais jovem, uns 25, 26, assim, eu acho que eu teria mais gás aí pra competição, né? Competição é algo que é muito injusto, né? Vamos dizer assim, você provavelmente vai perder mais campeonato do que ganhar. Você tem que se doar muito e nem sempre o resultado vem. Então, eu acho que essa minha carreira competitiva aqui, eu já... Mas de vez em quando dá aquela pontada de saudade, bem pequena. A quarta pergunta é do QTZ Henry. Qual foi a sensação de ganhar da melhor line de todos os tempos e ser campeão mundial de R6? Acho que ele tá falando da Penta, né? Pô, acho que ganhar de um time que era imbatível na época do jeito que a gente ganhou foi muito divertido, cara. Uma experiência absurda, né, cara? E ser campeão ali, pô, acho que foi o ápice da minha carreira, foi a sensação, uma das sensações mais gostosas que eu tive o prazer de sentir. Sinto muito quando você vê seu time campeão, por exemplo, você é flamenguista, vê seu time campeão, você não fica feliz. Agora, você eleva isso à 15ª potência, eu acho que eu senti, foi a sensação que eu senti na hora. Então, algo que eu não consigo reproduzir e explicar pra vocês, eu acho que tem que sentir mesmo. Mas foi muito gostoso, cara. Ainda mais com um monte de gente achando que a gente não ia passar da primeira fase. Então, além de um tapa na cara, foi muito gostoso ser campeão, né? Quinta pergunta, então, é do Paulo Henrique F. Zig, um dia você pensa em voltar ao competitivo, não como jogador em outra função? Pô, uma boa pergunta, cara. Pode ser que sim, pode ser que não, muito pelo contrário, 100% de talvez. Mas acredito que sim, cara. Eu gosto, tipo, eu não sei até quando eu vou seguir nessa minha carreira de stream. Eu tô aqui na Liquid, a Liquid tá com vários projetos super legais. Então acho que a gente falar nunca é uma palavra muito forte. Pode ser que talvez para o futuro a gente entre nesse competitivo, talvez como coach ou manager ou junto com o time em alguma ocasião. Essa possibilidade existe sim. JRTK2. Como ser tão estiloso? Isso é uma pergunta? Sendo, não sei. Zero tendência de moda aqui. Moletom. Já nasci estiloso. É isso aí, cara. Pergunta meio ampla, né? Difícil de responder. Pra ser estiloso é só pegar umas dicas com o Rasa. Ele é bem estiloso, cara. Próxima pergunta é do Gabriaras. Lembro do Zig dizer que quando aposentasse iria escrever um livro. Ele ainda tem essa ideia? Pô, irmão, vocês não estão lendo o título da live, cara. Eu boto lá, live 6 horas da tarde eu vou jogar um poker. Primeira pergunta, que horas é o poker? Então eu abandonei essa história de ler livro, ninguém vai ler, cara. Ninguém lê, cara. A galera tá vendo filme dublado, mano. E eu tô pensando em lançar um vlog sem legenda. Mais uma pergunta. Caio Placídio. Zig, o quão importante foi o esporte na sua vida? Pô, cara, eu acho que é minha base de tudo, né? Pouca gente sabe, mas eu jogo o esporte eletrônico competitivamente desde 2006. Eu acho que até antes se bobear um pouco, 2004, 2005. Battlefield Vietnã, Battlefield 2 já rolavam os campeonatos, não tem a dimensão que tem hoje, mas desde lá eu nunca parei de jogar. Tô sempre na competição online, sempre foi muito importante. A profissionalização do esporte foi algo que veio um pouco tarde pra mim, né? Mas eu tô em outros ramos agora, mas, pô, sempre foi muito importante, foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer e faço até hoje. Não jogo mais profissionalmente, mas tô sempre jogando uma ranqueada mais séria, ou em alguns campeonatos amadores, então, pô, é um alicerce aí da minha vida, cara. Eu gosto muito do videogame, né? Gosto muito de competir e juntei os dois. O Kaique fez mais uma pergunta aqui. Data da loja da Liquid. Pô, cara, tá vacilando, a loja já saiu, provavelmente deve estar na descrição aí desse vídeo aí, vai lá, compra uma camiseta legal que a loja tá bombando aí, ó. Só vamos. E o The Boss Pedoc mandou a última pergunta aqui. Como ser um bom IGL? Isso não só no jogo, mas na vida. Eu acho que um bom líder é uma pessoa que o time, quem quer que veja como líder, queira seguir as coisas que ele fala, entendeu? Então você tem que ser uma pessoa
muito tranquila, você não pode ser uma pessoa grossa, você tem que ouvir as pessoas que você está tentando liderar. A liderança é isso, né, cara? Você está com pessoas que te respeitam como líder, entendem onde você quer chegar e queiram chegar junto com você. A principal coisa que você pode fazer é respeitar os membros da sua equipe, sempre tratar eles muito bem, sempre ouvir o que eles têm a dizer, que eu acho que isso é muito importante. Um líder não é aquele que só pensa nele e só pensa em fazer aquilo que ele está querendo fazer. Ele ouve muito o time. Eu acho que isso é o principal da liderança. E tem que ser uma pessoa humilde para entender que nem sempre você vai estar certo. Você vai ter que pegar dicas ou talvez alguma coisa que eles falem vai encaixar muito melhor do que algum pensamento seu. E acima de tudo que você vai entender ali o contexto do que está precisando acontecer para você ser um bom líder e ter uma liderança legal. Família, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se puder dar aquele likezão aqui, cabuloso. Se tiver alguma pergunta legal para deixar também na descrição desse vídeo, fica à vontade para usar o campo de comentário aí. Obrigado por assistir e vamos que vai ter mais vídeo aí, ó.